Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Aqui é a Rádio Bandeirantes, aqui é a pedra fundamental de tudo, aqui é o princípio do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado a Thaís e ao Edu que nos antecederam. Olha, tudo que eu vi até agora estava tudo certo. A maioria das coisas que eu vi, peguei o fim do programa, porque botei o fone agora há pouco, mas estava tudo certo. Concordo totalmente. Você não pode anunciar coisa que você não tem. Até aí, tudo completamente certo. E não venha me dizer para não politizar a vacina, porque a vacina foi politizada desde o primeiro momento e ela continua sendo politizada. Agora, feliz, claro também, não vou jogar água no chope da saúde de forma alguma, porque eu disse desde o princípio que 50% é melhor que nada, e 50% é o mínimo necessário. Mas se vendeu que essa vacina teria 90%, 80%, 100%. Não é? Mas é o que tem para hoje, porque é de Oxford, que teria 70%, nem isso a gente tem. E a Índia faz o papel dela. Ela tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes para vacinar. Se a gente tivesse andado mais rápido, a gente teria a vacina hoje aqui. E não teria uma só, não. Talvez tivesse as mais eficazes, talvez tivesse as médias e talvez tivesse mais do que a gente precisa ter. Bom, mais do que a gente precisa ter, teria, porque só temos uma até agora. E dependendo dos insumos que devem vir da China, como vem da China a maioria dos remédios, vem da Índia a maioria dos remédios, vamos saber quando é que o Butantan vai entrar em escala de produção de 1 milhão de vacinas por dia. Até lá é um sufoco, porque o número de vacinas que nós já temos aqui mínimo é ínfimo para 210 milhões de brasileiros. Olha, ô Datena, o que você vai falar do Dória sobre a vacina? É uma coisa muito simples, eu não guardo a língua dentro da boca. O Dória lutou pela vacina, brigou pela vacina, discutiu com o mundo pela vacina, xingou o presidente da República de facínora pela vacina, briga pela vacina como poucas pessoas, mas ele briga também pela presidência da República. Não há dúvida. O que eu achei estranho por parte do governador, que ontem, na hora que a Mônica Calazans, uma mulher negra, que mora na zona leste de São Paulo, foi receber a vacina, mas que daqui a pouco nós vamos dar detalhes. Ela está em contrato emergencial. A qualquer momento ela pode perder o emprego. E muitos estão. E o Agostinho vai trazer essa notícia. Mas eu achei interessante que o governador João Dória aparecesse ao lado da Mônica Calazans sozinho. Por que pelo menos o Dimas Covas não estava do lado dele? Porque no dia que foi se anunciar a eficácia da vacina, que não era a eficácia que eles estavam vendendo de 90%, 100%, o Dória foi para Miami. Ontem ele estava lá, saindo na foto. Está em tudo quanto é lugar a foto dele hoje. Ele não merece estar na foto? Não, ele merece estar na foto porque ele foi um dos caras que lutaram pela vacina. Mas, já que ele foca tanto em ciência e saúde, por que não, pelo menos, o Dimas Covas ao lado dele, que representa um instituto centenário, pelo qual passaram centenas e centenas e milhares de cientistas que salvaram tanta gente durante 100 anos e que colocaram o Instituto Butantan como um dos maiores institutos do mundo em produção de vacina e campanha de vacinação, em gênios científicos, como é a Fiocruz, outra organização centenária que nós temos no Rio de Janeiro. Ninguém vai tirar os méritos do governador de São Paulo, mas ele devia reconhecer que pelo menos o cientista devia estar do lado dele ali. Por que não o Dimas na foto? Por que tirar o Dimas da foto? Qual a razão de tirar o Dimas da foto? Eu não entendi.
Não entendi. E nem vou entender. Não é? Bom, quando dizem que eu sou amigo de político, eu não sou amigo de ninguém. E, aliás, eu tenho poucos amigos fora da política. Né? Eu não sou amigo de político porque eu sou amigo da notícia. No mesmo dia que eu entrevistei o presidente Jair Bolsonaro, depois daquela reunião aqui no Palácio dos Bandeirantes, na sequência, 2 minutos depois, eu entrevistei o Rodrigo Maia, que contrapôs o que o presidente falou, que simplesmente deu a versão dele, que é a mesma versão do Dória, do Baleia, que estavam reunidos com ele. Da mesma forma que eu coloquei o presidente falando o que ele queria falar, eu coloquei o presidente da Câmara, que é opositor ferrenho hoje, inclusive na disputa pela Câmara, no mesmo programa. E não demorou mais de 2 minutos. Eu ouvi os dois lados. Isso diz o bom jornalismo. Tá? E também nunca fui assessor de imprensa, que eu respeito muito a assessoria de imprensa, nem porta-voz, de governos passados aí que viveram metidos com corrupção. Tá? De presidentes que meteram o pau no próprio governador Dória e que hoje esses ex-assessores, normalmente autores não citados mais, né, metem o pau porque chamaram Lula de ladrão. E hoje estão exaltando o Dória pra caramba. O Dória foi importante? Foi. Mais importante que o Dória foram os cientistas e o Butantan. Isso é uma coisa clara. Você não pode confundir a vacina conseguida para o Brasil pelo Estado de São Paulo e por méritos do Estado de São Paulo só com o governador Dória. E os cientistas que trabalharam nela, que estão mergulhados nela, inclusive da produção dela. A foto tinha que ser mais extensa ali. Cabia mais gente naquela foto. Esse é o grande detalhe. Não é? E não contem comigo para amigo não, porque eu não sou amigo de ninguém. Quando o presidente Jair Bolsonaro xingou a imprensa de bundão, eu fui o único a responder à altura para ele. E eu não sou amigo dele, nem ele é meu amigo. Eu não sou amigo do Maia, nem o Maia é meu amigo. Mas já estive do lado político, por exemplo, do Maia. Do Dória, quando fui quase candidato a senador, pela composição do DEM com o MDB. Se eu fosse amigo do Dória, eu teria saído de senador. Não sou amigo do Dória também. Não sou amigo do Maia também. Eu sou amigo da notícia, por enquanto. Enquanto estive com perspectiva de ser político, eu me aliei a esses políticos e no discurso, inclusive, de posse da pré-candidatura ao Senado, eu disse que ali não era amigo de ninguém, que estava naquela mesa onde muita gente não gostava de mim, mas que precisava de mim para que eu fosse candidato ao Senado. E eu também não gostava de muita gente que estava ali na mesa. Só não disse quem era, porque não precisava, seria deselegante até. Como já foi até deselegante falar o que eu pensava. Então eu não sou amigo de ninguém, não. Eu sou amigo da notícia. Se precisar dar pau, eu dou pau também. Agora, repito, o jornalismo que eu faço procura ser um jornalismo independente. Nunca recebi dinheiro de governo nenhum para fazer assessoria de imprensa, nem expressa, definida e contratada, e nem camuflada. Eu recebo dinheiro da Band e trabalho pela Band. E a Band é o veículo que eu conheço, um dos veículos mais independentes, o Grupo Bandeirantes, que existem por aí. É o veículo que menos recebe dinheiro de governo. Você pegar dinheiro de governo que entra na Band, é o veículo que menos recebe grana de governo. O Dória, por exemplo, trabalhou muito tempo na Band, ele deve saber disso. O Bolsonaro manda muito mais dinheiro para outras emissoras de televisão do que para o Grupo Bandeirantes. É um grupo independente. Seria desonesto da minha parte tomar partido desse ou daquele político? Seria sacana da minha parte fazer isso trabalhando num grupo independente. Eu estaria contribuindo para denegrir a imagem daqueles que me contratam.
tem um presidente que, para nós, é um orgulho, porque ele peita quem precisa ser peitado, ninguém manda nele. Ele tem uma concessão nas mãos, mas ele mantém a sua integridade jornalística. Vem, desde o seu pai, esta premissa. A família inteira é assim. A família não trabalha para esse ou para aquele governo, a família trabalha para o jornalismo. A nossa área de jornalismo é a mais independente que existe, não tem igual. Agora, eu dou voz a quem precisa ter voz no momento que acho que essas pessoas precisam ter voz. E convido todos a falar. Pego o meu telefone celular e ligo. O cara quer falar, fala. Não quer falar, não fala. No dia da reunião do Palácio dos Bandeirantes, eu liguei para o Bolsonaro, falou, liguei para o Maia. O Maia entrou ao vivo e o Dória não quis falar naquele momento. Repito, eu não vou tirar os méritos do governador João Dória por ter conquistado a vacina. Não. Mas ele não é o Sabin, ele não inventou a vacina. E acho muito deselegante da parte dele não ter pelo menos o Dimas Covas do lado dele no momento em que nós tivemos aquela foto histórica. Acho que ele deveria ter colocado pelo menos o Dimas Covas ali do lado. Já que nós trabalhamos com a ciência e pela ciência, um cientista devia estar ao lado do governador. Seria mais lógico e justo. Importante agora é que a gente trabalhe para um lado só, porque o Brasil já perdeu muito tempo com essas brigas políticas por causa da vacina, que é a única esperança que nós temos e que a maioria dessas pessoas que aí está pensando em eleições. Inclusive o próprio presidente da República. Mas o Dória também está. E como ele, outros também. Muita gente muito mais interessada no cargo de presidente da República do que, na verdade, na saúde do povo. Ah, você duvida que esses caras pensem na saúde do povo? Eu, sinceramente, tenho as minhas dúvidas mesmo. Tenho mesmo. Fico aqui pensando até que ponto eles pensam na saúde do povo. Não preciso repetir que aqui mesmo em São Paulo, que atingiu o seu pico máximo agora da pandemia, foi o estado onde mais morreu gente, onde mais teve contaminado, porque também é o estado demograficamente mais ocupado da União, mas por falhas também terríveis do nosso governo. O nosso governo que sempre pregou o negacionismo do Bolsonaro, isso ele é mesmo, ele não usa máscara, ele não tem distanciamento social, sei lá se ele higieniza as mãos. Ele era negacionista desde o começo. E eu sempre disse isso aqui e sempre contestei isso aqui, a posição do presidente, aqui na televisão. Agora, muitos que disseram que ele era negacionista e assume, disfarçadamente nessas eleições, permitiram campanha, inclusive aqui em São Paulo, presencial. Permitiram que os candidatos fossem a cultos, permitiram que os candidatos se encontrassem com o povo na rua e daí por diante. Foram cínicos, aqui e no Brasil inteiro, com raríssimas exceções. A primeira que me vem à cabeça foi do Calil, que desde o primeiro momento disse que era contra as eleições, mas ele falou que na época não falou porque ele era prefeito e estaria defendendo o cargo dele, mas um dia depois que ele foi eleito prefeito de Belo Horizonte, sem fazer hospital de campanha, sem se envolver em corrupção na saúde, sem mais detalhes sobre isso, e aliás, tem denúncia do Iabas que o Garrafa vai fazer, e nós já fizemos no sábado. O Iabas, que é o instituto que está ligado com a saúde em São Paulo, parece que desde a época do Haddad, passando pelo Dória, entrando no Bruno Covas. Tem denúncia séria do Ministério Público contra o Iabas.
Porque é importante a gente torcer pela vacina. É importante bater palma para quem trouxe a vacina. A bater palma não é para uma pessoa só, não, para a equipe inteira, para quem trabalhou, para quem trabalha, para quem se arrisca, para quem faz pesquisa. Mas é importante a gente também não deixar de observar o que acontece no Estado e no país. É importante você pensar de verdade em seres humanos que estão morrendo sem ar. São Paulo bateu o seu pico, o seu teto de infectados, bateu o seu teto de pessoas mortas e daí por diante. E essas eleições foram uma verdadeira zona eleitoral. Esse é o grande detalhe. Tomara que daqui para frente essas pessoas pensem um pouco menos nelas, um pouco menos em campanha. Eu era para ter sido candidato a vice do Bruno Covas, não fui. Durante as eleições eu poderia ter feito campanha indireta para o Bruno Covas. Pelo contrário, eu fui o mais isento possível, ouvi todos os candidatos que eu pude ouvir e dei espaço a todos eles, alguns que se surpreenderam até falaram da tela, eu não esperava isso de você. Bom, não espera aquele que não ouve e não gosta, aquele que não sabe quem eu sou e que já não gosta. Primeiro que eu estou me lixando porque se o cara gosta de mim ou se não gosta de mim. Para mim, tanto faz. Isso é de menos. Eu já tenho idade suficiente para dizer que eu vivi boa parte da minha vida, já estive de cara para a morte várias vezes e gozado. Toda vez que eu cheguei de perto a ver Jesus, eu não voltei dessa experiência com aquela história de que eu fiquei melhor, nem pior. Não, eu fiquei do mesmo jeito. Mesmo porque do pó eu vim e ao pó eu voltarei. Com todos os meus erros, defeitos, eu vou morrer do jeitinho que eu vivi a minha vida. E eu sou muito mais errado do que certo. Só que eu tenho uma vantagem. Eu reconheço isso. Eu sei disso. Teve um cabra que falou assim para mim: ô Datena, é duro trabalhar com você, hein? Falei, mas você tem uma sorte enorme. Você fica comigo no máximo 6 horas ou 4 horas. Eu tenho que conviver comigo mesmo 24 horas por dia. O que, convenhamos, você não vai saber, porque você não convive 24 horas comigo, não é fácil. Mas eu não faço televisão nem rádio para agradar todo mundo. Pelo contrário, eu estou aqui simplesmente dizendo o que eu digo. Mas, de fato, às vezes eu prefiro ficar com a opinião do ouvinte, com a opinião de outros jornalistas brilhantes que eu respeito. É por isso que eu defendo pra caramba a minha classe. É por isso que eu nunca me corrompi trabalhando para político nenhum. Só dizendo o que eu pensava, que era o que eu pensava mesmo, de graça. Nunca tomei um tostão de político nenhum para falar bem de político nenhum, e tem muita gente que faz isso. Por isso que eu respeito a minha classe e que brigo até com o presidente da República quando ele ataca a minha classe. Brigo com quem quer que for, porque eu acho a imprensa brasileira, com todos os problemas que qualquer um tem, uma imprensa que ainda defende os interesses dos cidadãos e que foi muito importante, que perdeu muitas vidas corajosas, que derramou sangue, seu próprio sangue, desde a época do Império, passando por estado de exceção, Estado Novo, ditadura militar, gente que morreu ninguém achou. Essa imprensa tem que ser respeitada. E eu gosto do trabalho que faço e respeito a maioria de alguns jornalistas que eu acho brilhante. Maioria brilhante. Tem uma maioria brilhante. Eu não vou nem passar perto desses jornalistas e nem tentar comparar a minha história com desses jornalistas, porque seria muita ousadia da minha parte ter alguma comparação com pessoas que eu venero, como, por exemplo, esse que eu considero o maior jornalista do Brasil, que é o Fernando Mitre. De coração, eu
Tenho a felicidade de trabalhar com ele há 18 anos. E repito, eu não sou puxa-saco de patrão. Eu já perdi muito dinheiro brigando com o patrão, que obviamente tem uma força enorme. Perdi quase tudo que eu ganhei na minha vida por causa de uma briga judicial e paguei o que eu devia. Perdi carro, casa, mas paguei o que eu devia. Não puxo o saco de patrão, já briguei com o patrão várias vezes, mas eu respeito o jornalista que nos representa, que é o Johnny Saad, aquele que cuida do nosso jornalismo, que é o Johnny Saad, que assina os jornais da Rede Bandeirantes de televisão, alguns deles. Primeira Hora, por exemplo. Porque ele é independente. Ele não trabalha por empreita. Repito, a Bandeirantes é um dos veículos que menos recebe ajuda de governo, que não é ajuda que recebemos aqui, é mídia técnica. E em respeito a quem é dono da Rede Bandeirantes, que é a família Saad, ao seu Johnny Saad e ao Fernando Mitre, eu me impunho todos os dias esse microfone para tentar ser o mais independente possível. O resto é mesmo o resto.